A gente pode finalizar aqui com as pirâmides. Nós temos aqui esses dois exemplos. Para quem está vendo aí, eu não sei se o número vai aparecer ao contrário, tá? São 75 graus. Provavelmente apareceu ao contrário. Não, deve estar aparecendo ao contrário, né? Mas assim, aqui nós temos dois exemplos de pirâmides. Essa daqui seria mais, chamamos de ângulo agudo. Deixa eu inverter aqui, peraí. Aí. Então, aqui o agudo e que uma pirâmide obtusa. O que vai acontecer? Como eu havia dito, isso aqui você vai utilizar, tem a imagem lá da pirâmide de madeira, e aí você vai utilizar isso aqui nas suas sementes, e no caso das pirâmides maiores, vocês podem estar utilizando aí tubos de alumínio para montar a sua pirâmide, tubos de ferro, para quem tiver condições de comprar tubos de cobre mesmo, ou então pirâmides de cobre. Assim, gente, pela internet você consegue comprar os tubos de cobre e algumas cantoneiras para você estar ali montando a estrutura. E além disso, tem a estrutura de madeira, como foi mencionado, e ela pode ser revestida com o fio de cobre. Então, ao invés, para quem não tem condições aí de estar comprando os tubos, tem as duas alternativas: alumínio, ferro, e você também pode usar madeira e revestir com o fio de cobre, que é algo interessante. E, como eu mencionei, tem outras alternativas também, que o fio galvanizado, ou então as pirâmides de alumínio mesmo. São mais usadas em meditação, mas nós temos essa eletrocultura que podemos dizer que ela é mais moderna, que vai utilizar esse tipo de ferramenta também. Além de outras questões, não foi mencionado nessa live, mas tem alguns que utilizam cristais. E, claro, como eu havia dito no início da live, tem alguns que vão por uma linha mais mística, sabe, que acredita nessa questão mais esotérica ligada aos cristais. O que nós temos como fato é que os cristais eles têm essa capacidade de canalizar energia. No caso, a energia eletromagnética. Eles têm essa capacidade. E uma coisa que é interessante, que não sei se eu cheguei a mencionar, acho que eu não cheguei a mencionar, nem o ímã possui energia própria. E assim, recentemente eu estava vendo isso, e quando a gente fala do torus, na verdade é a energia do ambiente que vai ser canalizada. No caso, você tem o ímã ali, que ele já tem o formato de torus. E no meio do torus, você tem o campo eletromagnético formando outro torus. Então você tem um torus voltado para cima e o torus que está em volta. Então você tem esse formato aí toroidal, né? E aí o que vai acontecer? Essa energia que está sendo canalizada por meio do material condutor, né, que na natureza o ímã vem de uma pedra chamada magnetita. A magnetita é utilizada para fazer o ímã. E, como eu havia mencionado, não tem, na verdade não tem possui um campo magnético, mas esse campo magnético ele é gerado por meio da energia que está presente no ambiente, ou seja, partículas que estão presentes no ambiente são canalizadas por um material condutor que, devido à sua condutibilidade, cria o seu próprio campo magnético. Isso é o ímã. Ou seja, ele não tem energia própria. A energia está presente no ambiente. Então, para quem não sabia disso, nem o ímã possui energia própria. Interessante, muito bom. Pessoal, bom,
o estudo da eletrocultura é um estudo que nós estamos procurando desenvolver no Instituto São Brandão, né? Através da pesquisa do Carlos Heitor, e a nossa intenção é continuar desenvolvendo esse trabalho e como em todas as áreas do conhecimento que a gente pretende colocar ali, observatório, laboratório, e a ideia é ter o laboratório também na eletrocultura unificada à agroecologia e à agrofloresta, né? Pensando, vislumbrando soluções para o futuro de fato, né? Para o futuro do nosso país, para o futuro que a gente vai ter mudanças, né? O mundo está mudando. Então, é muito interessante esse conceito porque ele parte da energia do ambiente, né? Energias telúricas que vão se convertendo, a gente vai conseguindo detectá-las como baixa frequência, que basicamente é o que Nikola Tesla pesquisava, né? Da baixa a alta frequência, né? Então são estudos, todos esses estudos estão relacionados, né? Que nós trazemos, mas em diferentes direções, porque tudo é quântico, né? Nós estamos operando em várias direções ao mesmo tempo, tá? Então isso é muito interessante. Eu vou passar adiante no tema, porque senão eu sei que o tema é extenso, senão a gente vai ficar até o final aqui, né? Mas eu quero agradecer o Heitor pela presença, pela excelente explanação, né, que ele deu aqui sobre eletrocultura, os fundamentos, as bases da eletrocultura, né, alguns princípios essenciais ali que ele trouxe, e deixar pro Heitor aqui fazer suas considerações, para a gente dar sequência aqui na live. Obrigado, Heitor. Agradeço a oportunidade e fazendo aqui as considerações, como eu havia mencionado, estamos fazendo aqui um resgate dessa ciência ancestral, e é uma forma da gente romper com essa questão dos paradigmas e tal, que, olha só que coisa interessante, né? É irônico porque a gente, não que não haja um avanço, né? Existe um avanço por um lado, no sentido tecnológico, e um retrocesso do outro, na questão da mentalidade. Então, a partir daí nós vemos a importância desse resgate, porque, na verdade, independente da energia, da tecnologia ancestral ser mais desenvolvida, na verdade a discussão não seria nem se é mais desenvolvida ou menos desenvolvida. O que deve ser levado em consideração é o propósito. Então, quando nos deparamos com a tecnologia como é usada hoje, qual o propósito por trás? Qual a finalidade? Como você utiliza os recursos que estão à sua disposição? Inclusive, como eu tinha mencionado a questão dos geradores hidráulicos, você pode perfeitamente fazer a adaptação de um painel solar, utilizar uma energia ali, uma energia induzida dentro desse conceito, né? Trazer essa questão do jardim elétrico, né? Eu mencionei o jardim magnético, mas você pode estar aí fazendo adaptações do seu jardim elétrico. Então, fazendo aqui as considerações finais, vamos, como o próprio nome diz, né, uma cultura que vem do cultivo, dessa questão de você cultuar, vamos tornar essa cultura cada vez mais viva. Então, aqueles que já estão acompanhando o conteúdo há mais tempo, vamos passar isso para frente. Se surgir aí, talvez, a oportunidade, né? Se vocês tiverem um tempo, se vocês conseguirem colocar, por exemplo, transmitir pela televisão, está assistindo alguma aula ali, quer compartilhar alguma coisa voltada para esse tema com algum parente, filhos, né, sobrinhos, vamos começar a trazer esse conceito, né, desde cedo, sabe? Você está passando isso, plantando a semente, já que estamos falando de cultivo,
para que estejamos tornando essa cultura cada vez mais viva, principalmente no Brasil, né? Já que estamos falando de algo de origem europeia, inicialmente europeia, que mais tarde foi se expandindo, vamos começar a expandir em território nacional e mais para frente até mesmo para outros países de língua portuguesa. E nesses países não é algo tão comum. Então, fica aqui um, o meu apelo, vamos dizer assim, né, o que eu peço a vocês como consideração final para que venhamos a tornar essa cultura cada vez mais viva. Eu agradeço a oportunidade e boa noite a todos.